do Estado. Ou seja, o segredo da informação e a não democracia diminuem em presença quando advém o Estado de Direito. Da ágora grega à esfera pública iluminista, tratou-se da política como transparência e visibilidade, apenas que essas ideias de transparência e visibilidade vão mudar muito ao longo do tempo. O que seria essa ideia de início, a ideia da visibilidade e da transparência na política? Se nós lembrarmos os étimos gregos, né, o idein, não é, que é o ver, e o eidenai, que é o saber, nós vemos que existe um aspecto visível da verdade e um aspecto visível da verdade política. O que seria isso para os gregos? Essa cultura da visibilidade significava, na ágora, em primeiro lugar, a ágora ela era uma circunferência, ela tinha um centro, todos se distanciavam igualmente desse centro, e esse centro era um centro de visibilidade, onde todos se extrovertiam a todos. Tudo era visto e por todos os lados, como tudo era dito de diversas maneiras. Portanto, havia a Assembleia dos Iguais, e entre os iguais, o melhor dentre os iguais era o orador. E por que o orador brilhava, e por que ele era inteiramente visível? Ele brilhava pela opinião que ele tinha sobre as coisas e brilhava pela opinião que os seus concidadãos tinham com respeito a ele. Portanto, essa ideia, da valorização da reputação do orador e da admiração pública com relação a ele, ela foi retomada por Rousseau no século da Revolução Francesa. Foi ele que estabelece agora uma outra ideia de relação entre a igualdade e a transparência. E essa ideia de igualdade e transparência, ela sofre uma reversão de natureza. Aqui, o que Montaigne entendia no adjetivo natural, porque para Montaigne o natural era a inconstância da vontade, natural era a mudança das opiniões, natural era a mudança das leis e dos costumes. Então, ele entendia, por natureza, aquele estado de desprevenimento do espírito, não é, que se deixava surpreender pelo novo, que não tinha ideia do controle de cada passo do conhecimento, de cada passo da ação. Mas essa ideia de natureza vem a significar, nos anos da Revolução Francesa, partindo de Rousseau, virtude e benevolência universal. Portanto, a natureza é o estado aquém do bem e do mal, ou então a natureza é o bem. Sendo o estado civil, então, uma corrupção desse estado de natureza, máscara da desigualdade entre os homens, pois agora a vida civil transforma a visibilidade em aparência e em simulacro. A crítica russoniana à aparência alia a questão moral e a questão econômica. Eu leio aqui para vocês, diz, então, o Rousseau. Os políticos antigos falavam incessantemente de bons costumes e virtudes. Os nossos só falam de comércio e dinheiro. Que nossos políticos se dignem a suspender seus cálculos para refletir sobre estes exemplos e que aprendam de uma vez por todas que se tem tudo com dinheiro, salvo bons costumes e cidadãos. Ora, esse tônus moral faz com que a crítica rousseauista à mentira ligue-se ao dever de veracidade na política. No discurso da desigualdade entre os homens, Rousseau escreve, eu cito, ser e parecer tornaram-se duas coisas inteiramente diferentes. Desta distinção resultaram o Fausto imponente, a astúcia enganadora e todos os vícios que constituem o seu cortejo. Fim da citação. O pensamento político de Rousseau se estabelece, então, como uma espécie de prolongado devaneio com respeito à transparência e ao obstáculo, ou à transparência e o véu. A transparência torna tudo mais próximo e, portanto, a distância metafísica entre as pessoas ou entre as pessoas e as coisas diminui muito e, com essa proximidade que a visibilidade permite, segundo ele, a infelicidade dessa distância das coisas se atenua. Se nós lembrarmos aqui da novela Heloísa, o Rousseau nos dá, então, algumas reflexões sobre a botânica, onde o tema da transparência e do obstáculo são tematizados, esses temas, né?
E, segundo Rousseau, no romance Novela Heloísa, nós podemos perceber que a botânica é esse símbolo da inocência perdida na história. Eu cito Bento Prado: o mal desenhou-se quando algo escapou à publicidade dos olhares, quando o homem voltou-se sobre si mesmo, cavando um espaço privado e secreto. O mal está do lado das trevas e do invisível. Já que nenhuma câmara secreta se esconde sob esta fina película que é a superfície da planta, a consciência pode abandonar-se às aparências e coincidir novamente com as suas sensações. Ora, justamente porque a distância de homem a homem é determinada pelos obstáculos que os separam e pelos sofrimentos que as desigualdades sociais produzem, a cidade se vê dividida entre privilégios e, de um lado, miséria de outro, de modo que a corrupção dos costumes, segundo Rousseau, passa a abranger a sociedade inteira. No artigo Economia Política, por exemplo, Rousseau escreve, eu cito novamente Rousseau: as leis são impotentes contra os tesouros do rico e a miséria do pobre. O primeiro consegue iludi-las e o segundo lhes escapa. Um rompe a tela, o outro simplesmente passa através dela. Portanto, esse compromisso recíproco entre privilégios que são ativamente mantidos pela miséria é tematizada por Rousseau. Um século depois, nos anos 1848, a insurreição de operários em Paris atesta, em escritos e panfletos, a extrema desigualdade entre indigentes e opulentos, que, inseparáveis, bloqueiam a sociedade de direitos, corrompendo todo o corpo político. Diz, então, Rousseau, avant la lettre: de um advêm os promotores da tirania e de outros tiranos. Um compra, o outro vende. Apropriada pelos revolucionários franceses de 1789, a filosofia de Rousseau concorreu para a associação entre virtude e visibilidade, contrapostas à intimidade. A intimidade passou a ser entendida como egoísmo, como segredo e como vício. Na Revolução Francesa, o egoísmo era a depravação natural contra a qual se ergueu a linguagem piedosa dos revolucionários. Portanto, o coração passa a ser tomado como a fonte primeira da virtude política. Portanto, a intimidade, que deve se extroverter e ser visível a todos, considerava que qualquer domínio da intimidade seria suspeito. O altruísmo, exaltado por Robespierre, se inspira em Rousseau. Eu cito Hannah Arendt: foi essa comparação que pôs sua marca indelével sobre o revolucionário e sua convicção mais profunda de que o valor de uma política deve ser avaliado pela medida em que contraria todos os interesses particulares e que o valor de um homem pode ser julgado pela medida em que ele atua contra seu próprio interesse e contra sua própria vontade. Em Robespierre, nós lembramos, o heroísmo da sinceridade desconhece qualquer divisão interna, quer dizer, é como se não houvesse nenhum conflito para a alma revolucionária. Ela, então, se pretende perfeita, em total coerência entre os sentimentos confessados e os que se praticam na intimidade de si mesmo. Robespierre é a máscara do herói sem máscara. Eu cito: o poderoso chefe dos jacobinos sentia muito bem que o mistério de seu poder residia inteiramente na seriedade. A que se devia o mistério de seu poder? A opinião que souber impor a todos no tocante à sua probidade de incorruptível e a seu caráter imutável. Robespierre só enganava os outros porque, com espantosa habilidade que nele era instintiva, antes de mais nada, enganava a si mesmo. Robespierre, grande artista, amante da arte, em especial das artes da intriga. Nesse sentido, a citação é do Michelet. Nesse sentido, Robespierre foi o primeiro autor dramático da época. E o Michelet ele continua as suas reflexões sobre Robespierre e ele encontra nesse ator excepcional que ele teria sido aquilo que permitiu a um povo tão crítico como o povo francês, uma cidade que desde o século II conhece insurreições, a aceitar, e um povo tão afeito aos prazeres e tão críticos a terem aceito de maneira praticamente irrestrita
o poder de